Oi gente, meu nome é Clara e esse é mais um vídeo do canal Espiritismo para Todos. O tema do vídeo de hoje é os espíritos na erraticidade. O que será que acontece depois que o espírito se desliga do corpo? Será que ele fica vagando por aí? Será que ele já reencarna direto em um novo corpo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos começar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, o item Espíritos Errantes. Na questão 224, os espíritos dizem que a alma, no intervalo das encarnações, é denominada espírito errante. Muitas pessoas comparam o significado de errante com erro e não tem nada a ver, aí a gente acaba se confundindo. No dicionário tem alguns significados para a palavra errante. Um deles é aquele que vagueia, que não tem residência fixa. Esse significado do dicionário tem até um pouquinho a ver com o significado que Kardec traz da palavra errante. Lá no Livro dos Médiuns tem um pequeno glossário que traz alguns significados pra gente. Traz o significado da palavra erraticidade. Eu vou ler para vocês. Erraticidade, estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de suas existências corpóreas. Então, erraticidade não é um lugar físico, um lugar circunscrito, é um estado do espírito. E errante é todo espírito não encarnado que ainda precisa reencarnar. Erraticidade é esse intervalo entre uma encarnação e outra. Mas por que será que o espírito já não encarna direto no novo corpo? Para que serve esse intervalo? Ao se desligar do corpo físico, o espírito precisa se desvencilhar das questões da sua última existência. Nesse momento, ele relembra suas vidas anteriores, lembra da sua vida como espírito. E para os espíritos inferiores, esse momento pode ser um pouco conturbado. A questão 223 do Livro dos Espíritos diz que nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as faculdades do espírito. Mas para os espíritos inferiores, que ainda são muito ligados à matéria, esse pode ser um momento difícil. Vale lembrar que a verdadeira vida é a vida espiritual e nós estamos aqui nessa experiência material só de passagem para depurar as más tendências no nosso espírito. Então nós já vivemos inúmeras existências, mas sempre ao encarnar nos é colocado um véu do esquecimento. Essa é uma maneira dos nossos erros do passado, dos erros das pessoas próximas a nós, não influenciar nessa nova oportunidade que a gente está tendo. E no momento que a gente volta para o plano espiritual, para a nossa verdadeira vida, a gente se relembra de tudo. Então, esse intervalo é importante para a gente conseguir assimilar tudo isso. Agora, se a erraticidade não é um lugar circunscrito, onde os espíritos podem estar? Por toda parte. Lá na questão 87 do Livro dos Espíritos, diz pra gente que os espíritos se locomovem através do pensamento. Então, desligados da matéria que os limita, o espírito vai para onde o seu pensamento, o seu sentimento encontrar sintonia. E nós temos o livre-arbítrio para isso. Podem estar aqui na Terra, muito ligados ainda à matéria, aos bens, às pessoas que ama, aos vícios. Podem também encontrar sintonia nas zonas umbralinas ou podem seguir o seu caminho, progredindo sempre, sintonizando com os espíritos que buscam progredir, evoluir, se conhecer, melhorar, trabalhar, estudar e se encontram nas colônias espirituais, que é um local de estudo, de atendimento e trabalho no plano espiritual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, tem um trecho que fala um pouquinho sobre essas infinitas possibilidades que o espírito tem no estado da erraticidade, e tudo depende da sua vontade. Enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento,
frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, padece sobre a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunidos àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Um bom exemplo é o filme Nosso Lar. Eu tenho aqui o livro para mostrar para vocês. Após o desencarne, o espírito André Luiz teve muitas dificuldades. Ele esteve no umbral, mas quando ele decidiu mudar sua situação, ele rogou a Deus por ajuda e foi resgatado e levado ao nosso lar. Olha só o que Kardec pergunta na questão 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam nela todas as suas más paixões, já que vêm-lhes os inconvenientes? E os espíritos respondem: há nesse mundo pessoas que são excessivamente ciumentas. Acreditas que perdem este defeito logo ao abandoná-lo? Quando a gente desencarna, a gente abandona só o corpo físico, as questões mais materiais. Agora, os nossos sentimentos, as nossas convicções, nós levamos. Os vícios e as virtudes vão com a gente. Daí uma ótima oportunidade para você repensar naqueles maus hábitos, naqueles vícios, né, que a gente vai estimulando nessa existência. É uma oportunidade da gente repensar e procurar se desvencilhar logo disso, porque esses maus hábitos vão com a gente depois do desencarne. E aí vai ser muito difícil se desligar da matéria. A questão 227 também é muito interessante. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Os espíritos respondem: eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Vêm, observam o que acontece nos locais que percorrem, escutam as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados que eles. E isto lhes traz ideias que não possuíam. Os espíritos no estado errante podem se melhorar muito se tiverem vontade. E assim eles se preparam para a sua nova encarnação. E esse plano reencarnatório pode até ser realizado por eles mesmos. Mas é só nessa nova existência corporal que o espírito vai ter oportunidade de colocar em prática todas essas novas ideias que adquiriu. E é aí que o negócio fica difícil, né? Kardec perguntou também se todos os espíritos que não estão encarnados também são errantes. E os espíritos dizem que não, somente os que devem encarnar. Os espíritos puros estão no estado deles definitivo e eles não precisam mais encarnar. Logo embaixo, Kardec deixa uma notinha bem didática pra gente, dividindo em 3 estados. O estado encarnado, né, que é o espírito ligado ao corpo físico. O estado errante é aquele espírito que ainda precisa encarnar, mas está desligado do corpo físico. E os espíritos puros, que não precisam mais encarnar, estão em espírito, desligados da matéria, em seu estado definitivo. Mas os espíritos puros, ainda assim, podem encarnar, mas não mais para depurar as suas más tendências, e sim como missão, por escolha deles. Isso lembra alguém que a gente conhece, Jesus. Ele não precisava mais encarnar, já era um espírito puro, mas encarnou como missão para nos trazer a boa nova. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, compartilha com os amigos e vamos continuar estudando o Espiritismo. Um beijo!